Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é da FUVEST 2025, segunda fase, sobre gases. E antes de irmos para a resolução da questão, já clica no joinha aqui embaixo, inscreva-se se você ainda não é inscrito no canal e clique no sininho para receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Agora sim, vamos lá. Bom, a questão é a seguinte. No mergulho autônomo, usa-se cilindro contendo uma mistura de gases comprimidos que são inspirados pelo mergulhador e expirados para o ambiente. Então, inspira, expira. Na forma de bolhas. Então, na hora que você expira, você libera bolhas. Um risco associado a essa prática é a embolia causada pelo acúmulo de gás nitrogênio nos tecidos do corpo, quando esse é respirado em pressões parciais elevadas por longos períodos. Ele vai dar aqui as pressões parciais. A embolia pode ser evitada, então dá para evitar essa embolia mergulhando como? Planejando-se a profundidade e o tempo do mergulho. Respirar N2 a uma pressão parcial de 1,58 atm por até 10 minutos não é prejudicial à saúde. E o tempo de mergulho pode ser aumentado, empobrecendo a mistura gasosa do cilindro em nitrogênio e enriquecendo em oxigênio. Então, o problema da embolia que ele fala é o nitrogênio. Então, se você aumentar a pressão parcial um pouco do oxigênio, você consegue aí estender um pouco esse tempo de mergulho. Que tem uma pressão parcial, o oxigênio, de 1,4 atmosferas, pois acima desse valor ele passa a apresentar um caráter tóxico. Então, se você começa a respirar muito O2, numa proporção mais elevada, ele se torna tóxico. Então, no ar que nós respiramos, no ar atmosférico que nós temos aqui, você tem em torno de 21% de oxigênio. E aí, ele continua ainda. Considerando que a pressão atmosférica ao nível do mar é 1 atm e que a cada 10 metros da coluna d'água, a pressão aumenta 1 atmosfera. Tem algumas informações importantes que a gente vai usar durante a questão. Então, aqui ele dá a pressão parcial de nitrogênio, aqui ele dá a pressão parcial do oxigênio, são dados importantes. E outra relação importante é o que ele fala aqui, que a pressão ao nível do mar é 1 atm e que a cada 10 metros de coluna d'água, então a cada 10 metros que você descer, a pressão aumenta em 1 atmosfera. Então é isso que a gente vai ver aqui. Então ele dá dois dados aqui, na verdade 3, né? Mas acho que todos conhecimentos, você estudou aqui para estar na segunda fase da FUVEST, você sabe que o R dos gases, a constante dos gases ideais, em atm é 0,082 atm litro por Kelvin mol. Você sabe que transformar a temperatura em graus Celsius para a temperatura em Kelvin, você tem que somar 273. E para calcular a massa molar do oxigênio, cada oxigênio tem 16 gramas, como você tem 2 oxigênios, isso aqui dá 32 gramas por mol, a massa molar aqui do oxigênio. E aí, vamos lá. O que ele vai perguntar? São 3 itens, o item A, o item B e o item C. Então é uma questão longa, mas ela vai explorar tudo que você tem, quase tudo que você tem de gases que você vê no ensino médio. Aqui a gente vai calcular massa de oxigênio, então vamos usar a equação do gás ideal. Depois nós vamos ter que calcular a fração molar, tá? A profundidade do mergulho no item B. E no item C a gente vai usar a equação geral dos gases. Então, muita coisa do que você vê de gás no ensino médio está tudo dentro de uma questão. Indo aqui para o item A, ele vai falar o quê? O cilindro de mergulho de 12,3 litros de capacidade foi preenchido apenas com oxigênio a 140 atmosferas, a 27 graus centígrados. Ele quer saber qual que é a massa de oxigênio contido no cilindro. Então, essa imagem ele deu na questão. Então, ele dá a temperatura aqui na superfície 27 graus Celsius. Pressão ao nível do mar é 1 atm. Então, a coluna, né? A pressão que a coluna de ar exerce na superfície é 1 atmosfera. Ele vai depois perguntar a profundidade do mergulho, tá? Que a gente vai calcular no item B. Aqui ele explica sobre aquela parte das bolhas, que quando você expira, você libera as bolhas. A gente também vai ter que calcular alguma coisa sobre as bolhas. E a temperatura aqui, na profundidade que ele está de 7 graus centígrados. Então essas informações elas serão usadas nos itens que virão. Então voltando agora aqui para o item A, se ele quer saber a massa de oxigênio contida no cilindro, a gente vai precisar utilizar a equação do gás ideal. Por quê? Porque nela vai estar relacionado, nós temos a pressão, nós temos
o volume do gás, nós temos aqui a temperatura, que vai ter que ser transformada para Kelvin, e o R você viu que ele dá a constante do gás ideal lá nas informações da prova. Então, se nós temos a pressão, o volume, a constante e a temperatura, nós conseguimos achar o número de mols. Só que eu não quero o número de mols, eu quero achar a massa. Tem uma equação que relaciona o número de mols com a massa, que é a seguinte. Eu tenho aqui que o número de mols é a massa dividido pela massa molar. Ele deu para nós a massa molar, a gente viu lá que era 32 gramas por mol. Então, se a gente consegue com tudo isso, a gente consegue descobrir a massa de oxigênio contida no cilindro. Eu substituo a pressão aqui, substituo o volume aqui, substituo a temperatura, ele colocou aqui 27 já para ajudar nos cálculos, 27 mais 273 vai dar 300 Kelvin de temperatura. E o R é 0,082. Então, quando a gente pegar N, número de mols, é igual a massa pela massa molar. Isso é uma igualdade, o número de mols é a massa pela massa molar. Então, aqui onde tem esse N, a gente substitui a massa pela massa molar. E aí a gente vai ficar com a seguinte equação. Então, onde tinha esse N, a gente colocou a massa pela massa molar, ok? E aí nós temos todas essas informações. A pressão nós temos, o volume temos, a massa molar temos, o R temos e a temperatura temos. E aí a gente acha direto aqui, pela equação, a massa de oxigênio contido no cilindro. Então aqui eu quero saber uma variação. Nessa pressão, nesse volume e nessa temperatura, com um gás que tem essa massa molar, qual que é a massa de oxigênio que eu tenho? Então aqui eu quero saber uma informação. Eu tenho a pressão, o volume, tenho a temperatura e tenho a massa molar. Eu quero saber a massa de oxigênio. Então aí eu uso a equação do gás ideal. Ok? Quero saber uma das informações. E aí eu uso a equação do gás ideal. Então, substituindo todos esses dados na equação, o que a gente vai ficar? Vamos ficar com isso aqui. Isolamos o M. Essa massa molar ela sobe multiplicando. E o RT eles vão descer dividindo. Eles estão multiplicando a massa, então eles descem dividindo. Esse cara subiu e esses dois caras desceram dividindo. E é isso aqui que a gente tem. E agora a gente substitui aqui na fórmula. Então, a pressão, volume, a massa. Lembra que a massa molar ela sobe multiplicando, que é 32 gramas por mol. O 0,082 atm litro por mol Kelvin, que vai aparecer aqui em cima mol Kelvin, e vai descer um mol daqui da massa molar. E aí mol se cancela com mol, tá? Então, aqui atm litro por mol Kelvin, 300 Kelvin é a temperatura, porque a temperatura desceu dividindo, e como eu falei, essa temperatura em graus Celsius tem que ser transformada para Kelvin. Então, 27 com 273, 300 Kelvin. E falta o mol aqui da grama por mol da massa molar, tá? Porque aí atm cancela com atm, litro cancela com litro, mol cancela com mol e Kelvin cancela com Kelvin. E aí, como eu quero saber a massa, a unidade que tinha que sobrar mesmo era grama. E aí, fazendo essa multiplicação e depois dividindo por esse valor, nós chegamos aí na massa de 2.240 gramas. Tudo isso aqui dá 2.240 gramas ou 2,24 quilogramas. Ok? Então, como ele pede a massa e não dá a unidade, coloquei aqui a resposta em grama e em quilograma, porque aqui a massa é um pouco elevada. Então, deixei as duas respostas aqui para o pessoal da FUVEST. Mas, qualquer uma que você colocasse, eles aceitam, porque eles não pediram em quilograma especificamente ou em grama. Então, coloquei as duas. Aqui, como eu tenho todos esses valores, pressão, volume, temperatura, massa molar, eu consigo achar direto aqui a massa de oxigênio contida no cilindro. Agora, indo para o item B, nós temos aqui: considere o mergulho de 10 minutos a uma profundidade constante utilizando um cilindro contendo apenas nitrogênio e oxigênio. Sabendo que o mergulho foi realizado no limite imposto pela toxicidade, que ele explica lá no começo, o limite é a pressão parcial de oxigênio 1,4 atm e a pressão de nitrogênio 1,58 atm, tá? Então ele está no limite da toxicidade aqui e ele quer saber aqui qual que é a profundidade do mergulho. Então, utilizando essa pressão parcial de oxigênio e essa pressão parcial de nitrogênio, qual que é a profundidade que ele pode chegar de forma segura? Tá? Depois ele vai fazer uma segunda pergunta que vai querer saber qual que é a composição percentual em mol da mistura gasosa no cilindro do mergulhador. Tá? E aí desconsidere o tempo de subida
e descida do mergulho. Então vamos fazer aqui a primeira parte. Para a gente chegar nessa primeira parte, a gente vai precisar desses dados. A pressão parcial de oxigênio, a pressão parcial do nitrogênio, e aí depois a gente consegue calcular a profundidade do mergulho. Porque lá no início ele deu uma informação importante para nós, tá? Que a gente vai ver aí. Para conseguir resolver esse item aqui, essa parte do item B, o que a gente precisa? Encontrar a pressão total. Então, o que a gente aprende quando estuda gases? Que a pressão total é igual à soma das pressões parciais. Então, a pressão de oxigênio mais a pressão do nitrogênio vai me dar a pressão total. Achei a pressão total, depois eu vou achar a pressão da coluna de água, ok? Então, eu vou calcular, ele dá essa informação, que a cada 10 metros que ele desce de profundidade, a pressão aumenta 1 atm. E aí, é nessa parte que está relacionada altura, profundidade com pressão. Então, a cada 10 metros que ele mergulha, a pressão aumenta 1 atm. Só que você já tem a pressão, ainda nisso, a pressão de 1 atm que está ao nível do mar, ok? Então, a gente vai usar essa informação para calcular a pressão da coluna d'água. Depois que a gente achou a pressão da coluna d'água, a gente consegue determinar a profundidade do mergulho, ok? Então, essas são as etapas que a gente vai seguir. Então, a pressão total no cilindro, então, como eu falei, a pressão total é a soma das pressões parciais. Isso a gente aprende em gases lá no primeiro ano do ensino médio. A pressão total, como ele fala que só tem esses dois gases no cilindro, é a soma das pressões parciais de oxigênio e nitrogênio. A pressão do oxigênio eu substituo aqui, pressão do nitrogênio eu substituo aqui e faço uma continha bem simples. Então, a pressão total é a soma das pressões parciais. 1,4 com 1,58 dá 2,98 atm de pressão total. Primeiro dado aqui nós encontramos. Agora precisamos chegar ainda na profundidade do mergulho. A gente chegou aqui na pressão total. E aí nós temos aqui aquela informação importante que vai falar que a pressão atmosférica ao nível do mar é 1 atm, que a gente vai levar em consideração, e que a cada 10 metros da coluna d'água a pressão aumenta 1 atmosfera. Nós sabemos aqui, calculando a pressão da coluna d'água, que é a pressão que o mergulhador está submetido, que esse 2,98 atm, que vai ser aqui a pressão que o mergulhador está submetido, vai ser igual a pressão ao nível do mar mais a pressão da coluna d'água. Então, a pressão que ele está submetido é igual à soma das pressões ao nível do mar e da coluna d'água. Só que nós não temos essa pressão da coluna d'água. A pressão no mergulho nós temos aqui, a pressão ao nível do mar ele dá aqui 1 atmosfera e nós calculamos aqui a pressão da coluna d'água, que isso que é a relação depois entre 10 metros de profundidade vai aumentando 1 atm, ok? Então essa vai ser a relação fundamental, achar a pressão da coluna d'água, 2,98 atm, que é o que nós calculamos aqui, que é a pressão total, é igual a pressão ao nível do mar mais a pressão da coluna d'água. Se eu quero saber a pressão da coluna d'água, eu isolo ela, esse 1 atm aqui, ele vai para o outro lado invertendo o sinal. Então a pressão da coluna d'água vai ser 2,98 menos 1 atm. Então a pressão da coluna d'água é 1,98 atm. Agora, tendo a pressão da coluna d'água, fica fácil calcular a profundidade do mergulho. Aqui é informação importante. A cada 10 metros de coluna d'água, nós precisamos calcular a altura da coluna d'água, porque a cada 10 metros de coluna d'água, a pressão aumenta 1 atm. Então, a profundidade do mergulho, se eu sei que a cada 10 metros aumenta 1 atm, então em 1,98 atm, qual que vai ser a profundidade do mergulho? Aqui, 10 vezes 1,98, continha simples vai dar 19,8 metros. A profundidade segura que o mergulhador pode atingir é 19,8 metros de profundidade. Fizemos aqui o cálculo da primeira parte do item B. Agora vamos calcular aqui a composição percentual. Ele quer essa composição percentual em mol da mistura gasosa no cilindro. Então ele está relacionando aqui essa pressão parcial e essa pressão parcial. Então a gente vai ter que pegar isso aqui e relacionar com mol. Quantos por cento é oxigênio, quantos por cento é nitrogênio. Vou mostrar aqui como a gente aprende a calcular lá no ensino médio, para a gente dar uma relembrada sobre fração molar. O que é a fração molar? A fração molar é quantos por cento em mol que teria de oxigênio no cilindro e quantos por cento em mol teria em nitrogênio no cilindro. Eu calculo a fração molar, se eu quero saber, é esse X aqui da fórmula. Então, eu tenho a pressão parcial de oxigênio, a pressão total nós calculamos, então
Então, se eu tenho a pressão parcial e a pressão total, eu acho a fração molar. Isso aqui a gente aprende lá no primeiro ano do ensino médio. Então, substituindo, ó, a pressão parcial de oxigênio. E a pressão total é a soma das pressões parciais. Então, 1,4 mais 1,58 dá 2,98. Como eu quero saber a fração molar, o que eu faço? Eu isolo a fração molar. E esse 2,98 desce dividindo, ok? E aí, fazendo essa divisão aqui bem simples, né? 1,4 por 2,98, isso aqui vai dar um pouco menos de 0,5. Fazendo essa divisão, a fração molar de oxigênio é 0,47. E aí, pode ver que a fração molar é uma grandeza adimensional. A TM cancela com a TM e a fração molar é 0,47. Ok? E uma coisa importante da fração molar é que a soma das frações molar vai dar 1. Então, como eu tenho só 2 gases, é muito fácil já saber qual que é a fração molar do nitrogênio. Eu não preciso fazer tudo isso aqui de novo. Aí a conta se torna bem mais simples. Como ele quer em porcentagem, é só multiplicar por 100. E aí 0,47 vezes 100 dá 47%. Então, no cilindro, 47% é gás oxigênio. Então, consequentemente, como são só 2 gases, a gente sabe que o que faltar para 100, isso aqui vai ser o nitrogênio. Vindo aqui, como eu falei, nem precisava fazer isso aqui, tá? Eu estou fazendo para demonstrar e para lembrar que a soma das frações molares é igual a 1. Então, se eu tenho aqui que é 0,47, 1 menos 0,47 vai me dar 0,53. Então, esse 0,47 passa para o outro lado com sinal negativo. 1 menos 0,47 vai me dar 0,53. Dá para chegar por essa conclusão aqui, como eu falei. Se eu tenho 0,47 e o máximo pode dar 1, é só subtrair direto. Isso aqui dá 0,53. Ok? Como ele quer em porcentagem, é só multiplicar isso aqui por 100. Então, 0,53 vezes 100, isso aqui me dá 53% de nitrogênio no sistema. E é importante que ele fala que ele quer em mol, por isso que é a fração molar, não é a fração mássica. Uma outra forma que dava para fazer em porcentagem é você pegar e fazer isso aqui. Ó. Eu sei que a pressão total é 2,98 atm. Então, 2,98 atm é 100%. Então, para o oxigênio, 1,4 atm dão quantos por cento? E aí isso aqui vai dar 47%. Tá? Aí você fazia a mesma coisa para o nitrogênio. Você colocava aqui 2,98 é 100%, 1,58 seriam 53%. Ou, como você sabe que você já tem um que deu 47%, você sabe que o outro vai dar 53%, ok? É uma outra forma que dá para fazer, bem mais simples. Eu quis entrar aqui na fração molar para dar uma revisada nessa parte, que a fração molar, você precisa calcular ela, você precisa da pressão parcial e da pressão total. Indo agora para o item C, que é o último item. Vamos ver aqui o que ele pede no item C. Considere o mergulho descrito na figura, aquela figura que nós vimos, no qual a pressão nos pulmões do mergulhador é 2,8 atm. Então, a pressão no pulmão é 2,8, essa informação está na imagem. Na imagem também está a 7 graus centígrados a profundidade que o mergulhador se encontra. Sabendo que o cilindro está preenchido com uma pressão de 140 atm, então essa é a pressão no cilindro, e o volume inspirado pelo mergulhador é 0,5 litro. E é igual ao volume expirado. Então, o volume que ele inspira é igual ao volume que ele expira. Ele quer saber qual é o volume de ar consumido do cilindro a cada inspiração. Então, cada vez que ele inspira, ele quer saber qual que é o volume de ar do cilindro consumido. Tá? Então, ele inspirou, quanto de volume ele consumiu nessa inspiração. E a mesma volume que ele inspira é o mesmo volume que ele expira. Essa vai ser a primeira pergunta que ele vai fazer. E tem outra informação importante aqui. Assuma que nesse caso a temperatura do gás se mantém a 7 graus centígrados. Ele está fazendo tudo isso naquela profundidade. Então a temperatura é constante, eu não vou precisar usar a temperatura aqui nessa partezinha do item C. Para a gente usar isso aqui, a gente vai usar a equação geral dos gases. P1V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Porque aqui eu tenho uma condição inicial e aqui eu tenho uma condição final. Ele está relacionando condições. Está relacionando o mergulhador com o cilindro. Então, ele relaciona aqui ó, o mergulhador com o cilindro. Então, por isso que eu vou usar
P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Aqui eu não vou usar a equação do gás ideal, porque aqui eu tenho uma condição comparando com outra condição. Por isso que eu expliquei aquela parte no começo, que quando eu vou usar a equação do gás ideal, eu tenho pressão, tenho volume, tenho a temperatura, tinha a massa molar, e queria saber a massa do oxigênio. Então eu quero saber naquelas condições, pressão, temperatura, volume, qual que é a massa de oxigênio que eu tenho ali. Então aqui eu tenho a condição no mergulhador e a condição cilindro. Eu preciso comparar, fazer uma relação de um com o outro. Vamos lá. Vou usar a equação geral dos gases. P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Ou a condição no início e a condição no final. E como ele fala que a temperatura do gás se mantém constante, essas temperaturas se cancelam. Então eu simplifico a equação apenas com a pressão vezes o volume inicial é igual a pressão vezes o volume final, ok? O que eu tenho aqui? A condição mergulhador e a condição cilindro, que é o que eu frisei para vocês. Aqui eu tenho a condição no mergulhador e aqui eu tenho a condição no cilindro. Ele quer saber qual será o volume de ar consumido do cilindro a cada inspiração. Então você está relacionando a inspiração que vem do mergulhador e o volume do cilindro. Eu tenho essa condição. Então quando eu tenho essas condições, eu vou utilizar a equação geral dos gases. A temperatura nós cancelamos porque ele fala que a temperatura é constante, é naquela profundidade, essas condições que a gente vai ver. E aí eu tenho aqui a pressão no pulmão do mergulhador, então eu tenho esse cara. Eu tenho aqui, ó, o volume inspirado pelo mergulhador é 0,5 litro, então eu tenho esse cara. Ele quer saber o volume final e eu tenho a pressão no cilindro, que é 140 atmosferas. Então, substituindo aqui 2,8, 0,5 e 140, eu encontro o volume final. Substituindo os valores, 2,8, 0,5, 140, que é a pressão no cilindro, e aí eu isolando o volume final, eu calculo aí o volume de ar consumido do cilindro, ok? A cada inspiração. Então, eu tenho aqui 2,8 multiplicado por 0,5, 140 vai descer dividindo. Só que para simplificar os cálculos, o que eu vou fazer? Tá vendo que aqui é 2,8, aqui é 1,4, de certa forma, tá? Que a gente vai fazer isso. Então, em vez de usar 0,5 para ajudar os cálculos, eu vou usar 1 sobre 2. 0,5 é igual a 1 sobre 2. Então, isso aqui vai me ajudar, ok? Então, aqui eu vou colocar 1 sobre 2. E agora, deixo 140 para cá. Porque a hora que eu fizer isso aqui, 2 vezes 140, isso aqui vai me dar 280, tá? E aí, 2,8, 2,8. Se eu andar vírgula, duas casas para a esquerda, o que eu vou ficar? Com 2,8 vezes 10 a segunda. E aí eu cancelo 2,8 com 2,8, tá? E aí isso aqui vai me dar 0,1. Por quê? Se eu tenho 2,8 dividido por 2,8 vezes 10 a segunda, esses caras se cancelam, isso aqui vai me dar 1. E aí esse 10 a segunda, ele sobe para cima invertendo o sinal. Então isso aqui vai ficar 1 vezes 10 a menos 2. E 1 vezes 10 a menos 2, isso aqui é 0,01. Qual que é a unidade que a gente quer? Porque a TM cancelou com a TM. A gente quer a unidade de litro. Então isso aqui dá 0,01 litro. Isso aqui me ajudou. Beleza? Fiz os cálculos de uma forma bem mais rápida. Tá? Então esse aqui é o volume final. Aí, e eu coloquei em ml também. Então 0,01 litro é mesma coisa aqui, 10 ml. Então, o volume de ar consumido do cilindro a cada inspiração é 10 ml. Então, cada vez que ele inspira, ele consome 10 ml do gás que está no cilindro. Tá certo? E agora vamos para a segunda parte. Qual que é o volume da bolha de ar expirado? Ok? Então, ele quer saber qual que é o volume da bolha de ar expirado quando ela atinge a superfície, onde a pressão é 1 atm e 27 graus centígrados. Então, novamente, eu tenho uma condição inicial e uma condição final. Eu tenho aqui a condição na superfície, que está 27 graus centígrados. Na superfície, a pressão é 1 atmosfera, tá? E aí ele vai querer saber o volume na superfície. Então, nós temos as condições para o mergulhador 2,8 atm, 7 graus centígrados na profundidade que ele está, e o volume inspirado pelo mergulhador, que é 0,5 litro. Nós temos novamente uma condição inicial e uma condição final. Só que agora as temperaturas elas não se cancelam, tá? Eu tenho temperaturas diferentes. Então nós vamos aqui usar
a equação geral dos gases na forma que ela se encontra. Nós temos aqui temperatura inicial, 7 graus centígrados, é onde ela é gerada, e a hora que ela vai subindo, lá em cima está 27 graus centígrados, ok? Que vai ser a temperatura que nós vamos inserir aqui. Então, nós temos aqui todos os dados. Então, novamente uma relação mergulhador e superfície para bolha de ar. Substituindo os valores, 2,8, 0,5, 280, tá? Aqui 273 com mais 7 dá 280, e aqui 1 atm na superfície e 27 graus centígrados na superfície, que dá 300 Kelvin. Aqui, o que eu vou fazer? Vou subir esse 300 multiplicando, tá? Por isso que ele aparece aqui multiplicando o 2,8 e o 0,5, e esse 1 atm ele desce aqui para dividir junto com 280, e a gente isola o volume final, tá? Então, novamente, eu vou fazer aqui 1 sobre 2, para ajudar os cálculos. Só que aqui eu não vou multiplicar, eu já sei que isso aqui, ó, é quanto? É 0,01 litro. Sei que isso aqui é 0,01, tá? Então eu vou ter o que aqui? Vou ter 0,01 vezes... O que eu posso fazer aqui agora? Posso simplificar 300 por 2. 300 por 2 vai dar 150. Então eu tenho aqui 150, tá? Nessa unidade aqui que sobrou, que é o Kelvin. Então eu vou ter aqui 0,01 vezes 150. É o que me sobrou. Só que aí eu poderia fazer isso aqui, ó. Isso aqui é 1 vezes 10 a menos 2. 1 vezes 10 a menos 2. Vezes 150. 1 vezes 150 vai me dar 150. Vezes 10 a menos 2. Então, como é 10 a menos 2, a vírgula está aqui. Eu vou andar 10 a menos 1, 10 a 0. Isso aqui vai dar 1,50 o quê? 1,50 a unidade que sobra disso aqui tudo vai ser litro, tá? ATM cancela com ATM, Kelvin cancela com Kelvin, sobrou a unidade de litro, que é o que a gente quer saber. A gente quer saber o volume da bolha. E aí a unidade que tinha que me dar era litro. Então a gente vê que tudo casou certinho. E a gente vai chegar em 1,50 litros, como vocês vão ver. 1,5 litro aqui. Uma forma bem simples também de fazer essa conta aqui. Beleza? Chegamos aqui na resposta final. Fizemos aí tudo que o exercício da FUVEST pediu, tá? Ficou uma questão um pouquinho mais longa, mas fizemos uma bela de uma revisão aí de tudo que você, quase tudo, né, que você vê de gases no ensino médio. Ainda faltou aqui, que você vê em gases, faltou falar de difusão e efusão e utilizar a densidade do gás, alguma coisa desse tipo. Mas uma boa parte do que você vê aí de gases no ensino médio, ela foi cobrada aqui nessa questão. Uma questãozinha interessante aqui da FUVEST segunda fase, cobra bastante coisa sobre gases, como a gente viu, tá? Dá uma boa relembrada. Claro que você foi fazer a prova, você tem que fazer essa revisão de gases, porque geralmente cai questão de gases, e aí se você se preparou bem, você conseguia fazer essa questão de forma tranquila. Ela é um pouco trabalhosa, ela vai pedindo algumas coisas, mas é uma questão bem bonita também, e aí mostra que você não pode pegar um cilindro, colocar nas costas e fazer o mergulho sem ter uma noção do que você está fazendo, porque é perigoso, tá certo? Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão. Conseguiram fazer ela na prova da FUVEST ou conseguiriam fazê-la apenas lendo aqui o enunciado e tentando fazer? Eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist, um vídeo para vocês continuarem estudando Química. E essa era a questão que nós íamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!